pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos caminhando bem aí nos estudos? Bom, nós estamos falando sobre a ação de consignação em pagamento, uma ação de procedimento especial, né, trazida aí pelo nosso CPC, aonde a grande peculiaridade que a gente tem é a existência de um devedor que quer cumprir a obrigação e um credor que não a recebe, ok? Então, para se ver livre da relação obrigacional e também para evitar os efeitos nocivos da mora, o devedor ele pode realizar a consignação, ok? Da prestação devida. Essa consignação, ela pode ser feita de forma extrajudicial, se for uma obrigação de pagar dinheiro, né? Se for outro tipo de prestação, aí ele tem que utilizar a consignação judicial mesmo. Não vai ter possibilidade de consignar extrajudicialmente outra coisa que não seja dinheiro. Beleza? Bom, dando sequência, vamos agora analisar com alguns detalhes o procedimento. Beleza? Então, agora nesse bloco 3, a gente vai analisar o procedimento da consignação judicial. Vamos lá, então, sem delongas. Pessoal, uma consignação frequentemente tem como objeto dinheiro, tá certo? Tanto é que, no caso do dinheiro, o devedor pode escolher entre a consignação judicial ou a extrajudicial. Mas não é só dinheiro que pode ser objeto de consignação, tá? Obrigações que consistem na entrega de coisa também podem ser objeto de consignação, seja o bem móvel ou imóvel, tá? Basta a gente lembrar do clássico exemplo da consignação de chaves de um imóvel, onde a pessoa quer devolver as chaves, né? Quer entregar as chaves, por exemplo, para o proprietário, e ele, por algum motivo, se recusa a receber. Beleza? Então, é um exemplo de consignação que não envolve dinheiro. Diz o professor Marcos Vinícius que as obrigações de fazer e não fazer, essas não podem ser objeto de consignação. Tá? Então, uma obrigação de fazer, não fazer, essas aqui não podem ser objeto de consignação, segundo o professor Marcos Vinícius. Agora, dinheiro, entrega de coisa, né, entrega de um bem móvel ou de um bem imóvel, não tem problema nenhum. Tá bom? No tocante ao procedimento, agora sim a gente vai analisar esse procedimento especial. E como todos os procedimentos, a consignação começa com a petição inicial. Beleza? Sem grandes dificuldades. Essa petição inicial deve observar os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, normalmente, assim como todas as petições iniciais. Então, artigo 319 tem os requisitos estruturais, artigo 320, os documentos, né, que precisam acompanhar a inicial. Também existe a possibilidade do juiz, neste caso, aplicar o artigo 321 do CPC, que permite a emenda da petição inicial, aí num prazo de 15 dias, caso o juiz identifique algum vício que pode ser sanado, que pode ser corrigido. Beleza? Então, aqui, sobre petição inicial, a base dela é basicamente a mesma das petições tradicionais. Entretanto, o artigo 542, inciso 1 do CPC, diz que na petição inicial da consignação, o autor deve pedir o depósito da quantia ou da coisa devida, tá? Para que seja efetivado no prazo de 5 dias. Então, suponha que eu seja o autor da consignação. Fiz a petição inicial, pelo 542, inciso 1, além dos requisitos tradicionais, eu tenho que fazer assim: juiz,
por favor, eu quero que você permita que eu realize o depósito da quantia devida ou do bem devido para que eu realize este depósito no prazo de 5 dias, contados aí do deferimento. Então, seria um requisito, digamos assim, adicional da petição inicial da ação de consignação. Muito cuidado aqui, porque se você tiver numa prova objetiva, você tem que seguir a literalidade daquilo que está na lei. Então, vai lá no 542, inciso 1, e é requisito também da inicial o pedido do autor no sentido de fazer o depósito em 5 dias, etc. Acontece que uma boa parte da doutrina processualista diz o seguinte, olha, a previsão do 542, inciso 1 é inútil. Por quê? Porque é da essência do procedimento da consignação fazer o depósito. Então, quando o juiz analisa a inicial, estando ela em termos, ele vai intimar o autor para que realize o depósito, ainda que não haja pedido na inicial. Então, como esse depósito ele é da essência do procedimento, ainda que o autor na inicial não faça este pedido de forma expressa, o juiz ainda assim vai determinar que ele faça o depósito no prazo de 5 dias, mesmo que não haja pedido expresso na inicial. Ok? Então, isso é um posicionamento doutrinário, tá? Repito, se você tiver numa prova objetiva, vai na literalidade do CPC para não ter erro. Agora, se você tiver a oportunidade, for uma questão discursiva, uma questão aberta, né, onde você pode adicionar algumas informações, você pode colocar, olha, em que pese a previsão legal, trata-se de previsão desnecessária, porque, como é da essência do procedimento da consignação o depósito, o juiz vai determinar a realização do depósito em 5 dias pelo autor, ainda que não haja pedido expresso na inicial nesse sentido. Beleza? Bom, estando a petição inicial em termos, isto é, não havendo defeitos, o autor é intimado para realizar o depósito no prazo de 5 dias. Tá? E aí vem essa discussão de, para alguns doutrinadores, não seria preciso pedido expresso na inicial, mas tem lá a exigência do 542, inciso 1. Seja como for, tudo certo com a inicial, então o juiz manda intimar o autor para fazer o depósito em 5 dias. A citação do réu só será possível depois de feito o depósito pelo autor. Então, este depósito feito pelo autor é, digamos assim, uma condição para que o réu possa ser citado. Antes de feito o depósito, o réu não é citado, tá? Porque o depósito ele é essencial para o processo ir para frente. Se o depósito não for feito dentro do prazo, o processo é extinto. O processo é extinto. E haverá uma extinção sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Tá? Logo, eu só vou mandar citar o réu se o depósito foi feito, porque é sinal que o processo vai para frente. Agora, vai que o autor não faz o depósito. Aí o processo é extinto sem resolução do mérito, e eu mandei citar o réu para quê? Né? Não vai nem ter o que o réu se defender, porque o depósito não foi feito. Beleza? Então percebam aí essas particularidades do procedimento. Ok? Bom, apesar deste prazo de 5 dias, via de regra, né, ser o prazo fatal para a realização do depósito, senão o processo é extinto, o STJ tem julgado onde ele admite o depósito feito mesmo depois de passado o prazo de 5 dias. Tá? Eu coloquei aqui o recurso especial julgado pelo STJ, onde ele decidiu isso, né? Então, nós poderíamos concluir que, pela jurisprudência do STJ, este prazo de 5 dias ele não é um prazo fatal.
não é um prazo terminantemente preclusivo, ok? Seria um prazo totalmente preclusivo se o depósito não pudesse ser realizado depois dele. Mas como o STJ já tem precedente nesse sentido, aí, né, basicamente o que nós teríamos é uma janela. Então, por exemplo, o autor foi intimado. Então, aqui está o prazo de 5 dias para ele fazer o depósito, tá? Aqui está o prazo de 5 dias. Beleza? Passou dos 5 dias, é natural que ainda demore um pouco para o juiz pegar o processo e ver que o prazo de 5 dias passou. Ok? Por causa do volume de processos, etc, etc. Então, o juiz ele não vai ficar ali esperando, né? Os 5 dias, terminou os 5 dias, o juiz já dá sentença. Não, demora. Então, vamos imaginar que até o juiz pegar de novo o processo para ver, se passaram, sei lá, 8 dias, tá? Então, aqui neste espaço de tempo, o prazo já tinha passado, mas o autor faz o depósito neste espaço de tempo. O juiz ainda não extinguiu o processo, tá? Mas já tinha passado do prazo de 5 dias. Para o STJ, esse depósito é válido, tá? Esse depósito é válido, não devendo o processo ser extinto nesse caso, devendo ele continuar. Beleza? Citado o réu, ele também, ao mesmo tempo, vai ser intimado para que ele, em 15 dias, levante o depósito feito pelo autor ou apresente contestação. Então, uma vez citado o réu, ele terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação, podendo também apresentar reconvenção. Então, olha só, né? Olha só. No procedimento da consignação, pode haver apresentação de reconvenção, professor? Pode. Pode sim. Pode sim. O réu, ele pode apresentar reconvenção dentro da contestação, normalmente, como, aliás, a gente já estudou em aula passada. Sem grandes dificuldades aqui. Beleza? Se passar o prazo de 15 dias e o réu não fizer nada, não apresentar contestação, não levantar o valor, revelia. Revelia. Professor, a revelia aqui na consignação tem alguma particularidade? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma revelia que a gente estuda no procedimento comum. Tá? Artigo 344, 345, mesma coisa. Efeito material, processual, normal, sem grandes dificuldades. Agora, o réu pode requerer o levantamento do depósito, feito pelo autor. São as 3 possibilidades que podem acontecer dentro do prazo de 15 dias. Ou contesta, ou requer o levantamento do depósito, ou não faz nada, e aí vai sofrer os efeitos da revelia. Beleza? Aqui, pelo menos, o prazo é de 15 dias, né? Então, segue a regra geral. Se o réu pedir o levantamento do depósito, significa que ele está reconhecendo o pedido do autor. Ele está reconhecendo juridicamente o pedido do autor. E aí, o que acontece? O réu pede o levantamento, significa que ele está concordando, ele está reconhecendo juridicamente o pedido do autor, e o reconhecimento jurídico do pedido é uma forma de autocomposição. Logo, o juiz vai dar sentença julgando o mérito com base no artigo 487, inciso 3, a linha A do CPC. Que seria uma espécie de sentença homologatória de autocomposição. Que autocomposição? Reconhecimento jurídico do pedido. Lembra da autocomposição? Transação, renúncia, reconhecimento jurídico do pedido. O 487, inciso 3, fala que quando o juiz der sentença homologando uma dessas formas de autocomposição, ele está extinguindo o processo com análise de mérito. E aí, beleza. Processo extinto, com resolução de mérito,
obrigação extinta, cada um segue o seu caminho. Agora, nada impede que o réu levante o valor e apresente contestação. Se o réu entender, por exemplo, que existe alguma diferença, ou seja, se o réu entender que o autor fez o depósito a menos. Então, na verdade, aqui, nada impede que o réu tome essa dupla postura. Levanta o valor depositado, que está certo, não está sendo. Aquela parte ali está correta, mas existe uma diferença. E aí ele vai discutir essa diferença numa eventual contestação. Beleza? Aí, claro, né, que o processo não vai ser extinto. Vai continuar. Olha só que interessante. O artigo 544 do CPC elenca as matérias de mérito, as defesas de mérito que podem ser alegadas pelo réu na contestação. Então, olha só que interessante, outra particularidade desse procedimento. O réu, na contestação, não pode alegar qualquer defesa de mérito. Ele vai poder alegar as defesas de mérito do 544. Se ele, por exemplo, não recusou a obrigação, ou então se a recusa foi justa, se o depósito não foi feito dentro do prazo ou no lugar do pagamento, se o depósito não é integral. Então, aqui o CPC deu uma limitada nas defesas de mérito que podem ser apresentadas pelo réu na contestação. Aí talvez você esteja se perguntando, professor, o rol do 544 é taxativo ou exemplificativo? Tem posição em ambos os sentidos. Tem posição em ambos os sentidos. Tá? Eu particularmente acredito que quando o CPC prevê um dispositivo nesse sentido, limitando as matérias que podem ser alegadas, o CPC, penso eu, está trazendo um rol taxativo. Está trazendo um rol taxativo. Porque senão ele não traria nada nesse sentido. Ou então ele diria, além de outras matérias, o réu poderá alegar. Mas do jeito que o 544 está aqui, me parece que a intenção do legislador foi criar um rol taxativo. Né? Ou seja, só pode alegar essas matérias de mérito, na minha visão. Professor, e as matérias preliminares? As preliminares, lá do artigo 337 do CPC, podem ser apresentadas na contestação livremente. Tá? O CPC limitou as matérias de mérito, não as preliminares. Então, preliminar, continua lá o rol do 337, que é um rol exemplificativo, como a gente já conversou, né? Aí tudo bem. A questão é matéria de mérito, defesa de mérito, tá? Que vem o 544 para trazer este rol. Beleza? Bom, pessoal, depois que o réu é citado, o procedimento da consignação se transforma em procedimento comum. Se transforma em procedimento comum. Então, novamente, a especialidade do procedimento está no começo. Está no começo. Uma vez citado o réu, não tem mais grandes peculiaridades. Claro, a contestação tem essa limitação de matérias, né? Mas você pode apresentar reconvenção, a revelia pode acontecer do mesmo jeito. Aí depois você tem fase de saneamento e organização do processo, depois fase instrutória, depois fase decisória. Normal. Normal. Então o procedimento da consignação, ele não é muito complexo. É só o comecinho dele que muda. Beleza? Aí o CPC fala que, se for julgado procedente o pedido, o juiz declara extinta a obrigação e condena o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Porque se ele julga procedente o pedido feito pelo autor, significa que o autor estava certo, quem deu causa ao processo foi o réu, né? E pelo princípio da causalidade, se ele que deu causa ao processo, é ele que arca com o pagamento das custas e honorários. Beleza? Agora, tome cuidado, porque o inciso 4 do 544
diz que uma das matérias de defesa é a alegação de insuficiência do depósito. Daquele depósito feito pelo autor, né, no começo. Então, o que acontece? O réu pode apresentar contestação dizendo assim, olha, o juiz, o depósito que o autor fez é insuficiente, está faltando dinheiro. Se o juiz acolher essa alegação, o pedido do autor é julgado improcedente. Improcedente. Por quê, professor? Porque significa que o réu tinha razão em recusar a prestação. A recusa do réu era legítima, porque o autor queria se livrar da obrigação pagando a menos. Entendeu? Então, se o juiz realmente acolhe a alegação de insuficiência do depósito, ele dá razão para o réu. Fala, réu, realmente você tinha razão em recusar o recebimento. Porque ele está querendo pagar a menos, né? Você não é obrigado a receber a menos. Percebeu? Aí o pedido do autor é julgado improcedente. Veja. Neste caso, o CPC fala, olha, o autor, você comeu bola, mas eu vou te dar o prazo de 10 dias para você complementar o depósito, adequando o valor faltante àquilo que o réu trouxe para o processo. Então, para não extinguir o processo, não sei o quê, por uma questão de economia, o autor, você tem 10 dias para complementar o valor faltante do depósito. Ok? Para poder adequar o valor à pretensão do réu. Desde que a obrigação ainda possa ser cumprida. Por quê? Quando a gente pensa em dinheiro, a obrigação sempre pode ser cumprida. Mas se eu pensar, por exemplo, numa entrega de coisa, pode ser que a obrigação ela não seja mais útil para o credor. Porque a coisa tinha que ter sido entregue em tal data, não foi, e agora o credor não tem mais utilidade naquilo. Ok? Então, este complemento vai ser possível desde que a obrigação ainda possa ser cumprida. Tá? Beleza? E outro detalhe. O CPC fala que se o réu utilizar a matéria do inciso 4, ou seja, a insuficiência do depósito, ele vai ter que indicar o valor devido. Para que essa alegação possa prosperar, o réu alega a insuficiência do depósito e apresenta o montante que ele entende ser devido. Não é só dizer, tá errado o valor. Não, não é isso. Tá errado o valor? Qual é o valor certo? É uma exigência do parágrafo único do 544. Beleza? Quando o réu utilizar o inciso 4 como tese defensiva. Até porque, né, o autor, ele tem direito de saber quanto está faltando para poder fazer o complemento. Tá? Este complemento do depósito, pessoal, este complemento, ele pode ser feito ainda que o réu não tenha elaborado o pedido nesse sentido, tá? Isso é muito importante. Porque o réu, ele pode, na contestação, vir, alegar a insuficiência do depósito, apresenta o cálculo do valor correto e só. O réu, ele não precisa pedir na contestação, olha, o juiz, eu quero que o autor complemente o depósito. Não, não precisa. Não precisa. O autor poderá complementar o depósito ainda que o réu não tenha feito pedido nesse sentido. Não tem problema. Tá? Agora, se a prestação tiver se tornado inútil para o réu, ou seja, o credor, ele não vê mais sentido naquela prestação, ele vai ter que indicar o fato para o juiz. Ó, juiz, agora não me adianta mais receber. Agora não me adianta mais receber. Passou do prazo, eu precisava do bem lá atrás, agora já tornou inútil para mim. Então o réu vai ter que sinalizar isso para o juiz. Repito, algo que nunca vai acontecer com dinheiro, porque a prestação sempre vai ser útil nesse caso. Beleza? Sempre vai ser útil nesse caso. Bom, se o autor fizer o complemento tudo bonitinho, e se esse complemento
tiver sido a única defesa alegada pelo réu, a falta, a insuficiência do depósito tiver sido a única defesa alegada pelo réu, o processo é extinto com resolução de mérito. Tá? Aí terminou, o autor foi lá, complementou o valor faltante, tá tudo certo, o réu tá de acordo, tudo beleza, o juiz extingue o processo com resolução de mérito. Só que aí tem um detalhe. Por quê? Porque quando o autor completa o depósito, ele está confessando que o réu tinha razão. Logo, quem vai pagar as verbas de sucumbência será o autor. O autor. Agora, inverte o jogo. Porque se o autor vai lá e completa o depósito, o que ele está indiretamente fazendo? Confessando, dizendo que o réu tinha razão. Portanto, neste caso, inverte-se a lógica e o juiz vai condenar o autor ao pagamento das verbas de sucumbência. Percebeu? Professor, mas o 544, ele traz outras matérias defensivas, né? A gente está falando do inciso 4, que é o depósito não integral, mas existem outras matérias, né? Sim, na contestação, o réu pode alegar outros fundamentos de defesa, insuficiência do depósito e outros fundamentos. Se for o caso, a ação vai prosseguir com relação aos outros fundamentos de defesa, que o juiz vai analisar, mas o réu poderá levantar imediatamente o depósito feito. Ok? Porque essas matérias do 544, elas não são excludentes. Só pode ou uma ou outra. Não. O réu pode alegar mais de uma. É que se o réu alega só a insuficiência do depósito e o autor vai lá e complementa, acabou. Não tem mais por que o processo continuar. O processo vai continuar se, além da insuficiência do depósito, o réu tiver na contestação alegado outras matérias. Aí sim, o processo continua para que essas outras matérias defensivas sejam analisadas, mas o réu pode, já desde logo, imediatamente, levantar o depósito feito pelo autor. Beleza? Então, pessoal, basicamente, essas eram algumas peculiaridades do procedimento de consignação que eu gostaria de tratar com vocês. Então, só recapitulando, olha só. Em termos de objeto, falamos que obrigações de pagar dinheiro podem ser objeto de consignação, assim como obrigações de entrega de coisa, seja móvel ou imóvel, tá? Obrigação de fazer e não fazer, não. No tocante ao procedimento, tudo começa com uma petição inicial, que deve seguir os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, normal, tendo esse requisito adicional do 542, inciso 1, no sentido de que o autor deve pedir o depósito, né? Mas existe aquela questão doutrinária que alguns falam que esse pedido ele não é necessário, tá? Se a petição inicial estiver perfeita, o autor é intimado para fazer o depósito em 5 dias e somente depois do depósito que o réu vai ser citado, ok? Não feito o depósito no prazo, processo extinto sem resolução de mérito. Citado o réu, ele também é intimado para levantar o depósito ou apresentar contestação em 15 dias, tá? Pode apresentar reconvenção, pode acontecer revelia, sem grandes peculiaridades, porém, né, significa que na contestação, no tocante às matérias de mérito, tem que observar o rol do 544. Preliminares não, pode aplicar o 337 normal, mas as matérias de mérito aplica o 544, beleza? O levantamento do depósito pelo réu implica reconhecimento jurídico do pedido, levando à extinção do processo, com resolução de mérito, com base no 487, inciso 3, a linha A. Mas também o réu pode levantar o valor e contestar uma eventual diferença, beleza? Depois da citação, basicamente o que a gente tem é procedimento comum, ok? Atenção com o inciso 4, que trata da insuficiência do depósito, beleza? Caso aí em que, se o juiz acolher a alegação, o pedido do autor é julgado improcedente, tá?
mas o CPC permite que o autor complemente o depósito no prazo de 10 dias. Fechou? Beleza? Cuidado aí com a utilidade da prestação. Feita a complementação, se for a única defesa alegada pelo réu, extingue o processo com resolução de mérito. Se tiver outros fundamentos de defesa, a ação prossegue. Ok? Mas o réu pode levantar o depósito. Beleza? Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês neste terceiro bloco sobre o procedimento da ação de consignação em pagamento. A gente ainda vai ter mais um quarto bloco para terminarmos o estudo da consignação com algumas outras peculiaridades que eu quero conversar, tá bom? Gente, obrigado aí pela atenção. Daqui a pouquinho estamos de volta.